Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O cara falou, Portuga quer confundir os colorados. Nossa, que gênio, hein? Nossa, professor Pardal do futebol brasileiro. Importamos um gajo do professor Pardal. Ô, mano, Paulinho, pelo amor de Deus. Paulinho, pelo amor de Deus. Querer valorizar isso como artifício de que foi isso que fez o Flamengo vencer é de uma pobreza de espírito sem tamanho. O Flamengo venceu, foi num time que tem muito mais qualidade. O Gabriel Barbosa não foi eficiente. Ele jogou o tempo inteiro claudicando. Ele não deu um drible, ele não deu só um passe. A única coisa que ele fez foi o passe. Foi só o passe, segundo gol. Só isso. Mas a jogada ali, ele fez o gol. Paulo, ele jogou o tempo todo, Paulo. Jogou o tempo todo. Você daí deve ter atrapalhado o time. Sem a presença do Gabriel. Isso é de uma pobreza de espírito de achar que o golpinho do Luso, do bruxo, do sei lá quem, mexeu com a cabeça. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos caminhando para ser ridículos, né? Enaltecer esse tipo de coisa. Eu acho que isso é ridículo. Nós somos ridículos. Eu acho. Enaltecer esse tipo de golpinho é ridículo. Eu sou ridículo, então. Eu apoio o Jorge Jesus. Jorge Jesus. O negócio é o seguinte: Libertadores é sua. Ridículo. Não, mas eu não acho que foi isso que fez o Flamengo vencer. Não, mas ninguém falou que foi isso que foi o Flamengo vencer. São coisas do futebol. O que eu tô falando é que foi um ingrediente legal pra caramba. Pode ter dado uma mídia. E falar que o Gabriel Jesus, Jesus quase fez um gol. Quem foi? Foi o o Bruno Henrique. Marcelo Lomba fez uma defesa. No primeiro tempo, o Gabriel. Só foi o goleiro do Travo. Não, e quem dá a bola é o Everton Ribeiro. Ele perde o gol, o Everton Ribeiro. Se a produção conseguir ajudar a gente, o que o Odair falou a respeito desse assunto? Alguém perguntou ao Odair sobre essa situação, se teria ou não confundido a cabeça dele? Porque eu tava pescando aqui nas informações. Fatigani, você tem quantos anos de estrada? 4. Você acha que depois do jogo ele ia dizer o seguinte? Me atrapalhou. Rapaz, essa pergunta é boa. Confundiu, né? Aquele dia que o Luxemburgo meteu com o Eu não esperava que o Gabriel fosse jogar. O cara não vai passar esse recibo. Não é isso, não é passar o recibo. Se alguém questionou o que ele pensou dessa situação, só isso. Porque o único que falou foi o Medeiros, foi o presidente do Internacional, que falou que era uma situação arcaica, que o Medeiros pagou, o Medeiros pagou o recibo. Falando, ultrapassado. Isso é besteira, isso que ele falou é besteira. Beleza, eu acho que não tem nada a ver. Eu queria perguntar para o Odair se ele teria trabalhado alguma alternativa sem o Gabriel, se ele trabalhou o time pensando que o Gabriel poderia de última hora jogar. Eu acho que isso é interessante. Essa é a pergunta a ser feita, porque eu não vi nenhuma declaração do Odair em relação ao assunto. Essa resposta, você é jornalista, brilhante jornalista, você sabe que não é perguntando diretamente para o Odair que você vai obter. Essa resposta você vai obter no submundo. No submundo. É conversando com um cara aqui, com um cara ali, com um cara lá. E vai saber, aí o cara, o tio da roupa vai falar pra você, sei lá, a tia do café treinou e fez toda a palestra assim. Aí nós vamos saber. Porque numa entrevista coletiva com o Odair Helma, ele não vai falar. Ele não vai falar. Talvez ele não vai falar. Explique o planejamento dele. Óbvio. A gente não sabe. Isso aí nós precisamos brigar pro Vaguinha. Talvez o Vaguinha descubra. Wagner Martins. Olha, talvez ele descubra. Olha, vocês podem falar, cada um tem opinião. Eu acho que dá um nó sim na cabeça. A partir do momento que você tá o dia inteiro discutindo, o cara vai. Cara, eu acho que o treinador, o Odair Helma, devia ter um plano e ficou na dúvida. E agora? Joga, não joga? Eu entro com o Zezinho, eu entro com o Guinho. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer lá? A defesa ficou perdida nos dois gols. Aquele dia que o Vanderlei Luxemburgo entrou com 12 em campo e o Antônio Lopes olhou. Deu um nó em todo mundo. E outra, quando você tira o Gabigol, os jornalistas que estavam dentro do campo falaram, vai jogar quem? E quando você tira o Gabigol, você não tira somente a referência da frente, você muda todas as posições que jogam atrás dele. Porque é o Bruno Henrique que vai ter que jogar centralizado, o cara que vai jogar pela esquerda é o cara que tá no meio, que é o Arrascaeta, que vai ser deslocado, o cara que tá na direita, ele vem pro Vitinho, o cara também não sabe, podia entrar o Vitinho. Você muda todo um contexto. Podia sair o Gerson jogando. Toda a formação. Ninguém sabe o que ia acontecer. Agora veio o assunto ontem, quando o time já tinha se preparado. E aí você vai fazer o quê? Reunir os caras no hotel. Falei, escuta, gente, é o seguinte, parece que o Gabriel vai jogar.
Então nós vamos ter que fazer assim, um quadro negro. Você não vai pra campo. Vamos trazer o Elias Figueiredo pra marcar o Gabriel. É a única coisa que maltrata. Não, o Figueiredo jogava demais, hein? Então pronto, né, gente? Figueiredo era um monstro de zagueiro. Dono disso tudo, né? Elias Figueiredo. Gente, o artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Flamengo. É a maior média de gol esse ano do futebol brasileiro. É evidente que é um cara que está em ascensão, que merece o destaque que está tendo. É um jogador que eu, inclusive, quando surgiram Jesus e Barbosa, eu apostava muito mais nele do que o Gabriel Jesus. E continuo apostando. Eu acho que o Gabriel Jesus é uma realidade. É um cara que disputou uma Copa do Mundo, está no futebol inglês. O Gabriel Jesus tem muito mais cabeça, muito mais tranquilo, sereno, né? Isso é nítido, é notório, claro. E o Gabriel Barbosa não. Teve ali aquele desequilíbrio. Hoje ele está vivendo um momento de excelência. Eu acho que é isso. E eu apostei e ia continuar apostando nele. Hoje não, jogador de seleção. Ele foi artilheiro do Brasil também. Não, eu sei. Quer dizer, hoje, no futuro, aqui nesse presente e futuro, no presente e futuro, já no passado distante, ele ficou atrás do Gabriel Jesus. Tanto que o Jesus foi para a Copa do Mundo, ele não foi nem citado, foi esquecido. Abandonado na Itália, abandonado em Portugal e veio recuperar o futebol no Santos. Mas não é, assim, por mais que tenha essa efervescência toda no assunto, que eu acho que é interessante, que dá discussão, que dá polêmica, que dá exatamente botar as pessoas para refletirem sobre o assunto, mas não é isso que mudou a cabeça do técnico do Inter, gente. Não é possível imaginar que o Odair tenha feito um planejamento jogando com o Gabriel e sem o Gabriel. Não muda. Ele jogou com Rafael Sobis ali atrás, com a mesma função do D'Alessandro na direita, botou o Edenilson que estava fora, trancou o seu time. O Rafael Sobis nunca jogou tão defensivo na vida como ontem. E foi um erro. E foi um erro. Matou o time do Inter. Porque o que ele quis? Agora o Flamengo foi muito superior. Teve o gol do Gabriel que podia ter feito 3-0, acabava o jogo, e teve outras oportunidades. O Lomba fez defesa no chão. O Everton deixou o Gabriel Barbosa dentro do gol. Ele foi lento para fazer a jogada, que estava sem condição. Lomba. Entendeu? Não, essa é a opinião deles e não há como mudar, entendeu? Não. Eles acham que isso não confunde. Nós achamos que isso confunde. Ponto. Então, ponto. Eu só acho que assim, uma outra coisa. O Inter foi ontem, para mim, uma decepção por tentar fazer o antijogo daquilo que o Inter faz. Eu não acho que foi decepção, não. Eu acho que o Inter jogou no padrão do Inter. E foi decepção, também não concordo. Acho que não foi decepção. Não foi decepção, não. Jogou no padrão do Internacional. Exatamente, porque o Inter, pra mim, é um time que ele tem muita capacidade de ganhar jogos fora de casa, pelo que sabe jogar. Tem, mas contra o Palmeiras também isolou o Guerreiro lá na frente e veio todo mundo marcar. E a gente elogiou o comportamento do Internacional. O Inter entrou ontem pra quebrar o ritmo do Flamengo. Vamos tocar a bola, vamos deixar o tempo passar. E esse não é o Internacional. Mas tem dia que consegue, tem dia que não consegue. Tudo bem, Pega um time que tem esses três caras da frente, que fazem um tumulto na zaga adversária. Ontem não foi questão de conseguir. Ontem foi questão de orientação. Não foi que o Inter não conseguiu. O Inter tinha, quando chegava à frente, espaços para jogar no time do Flamengo. Ele teve mesmo. Só que parece que ontem, sabe, não fazia questão disso. Parece que a questão do Inter ontem era só quebrar o Flamengo. Quebrar no sentido de você anular o ataque do Flamengo. Respeito sua opinião, mas eu não vi esse espaço todo, não. O Inter ontem, tanto é que depois... O Flamengo jogou uma bola que... Claro que jogou. Foi o melhor jogo do Flamengo foi uma trocação franca. Ontem. Jogou bem. O segundo tempo foi uma trocação franca. O Inter tinha espaço e o Flamengo também. Eu não vi. Tanto é que depois do gol do Flamengo, o Internacional tem duas chances. Quando o Inter mudou a característica dos atacantes, o Wellington de um lado, o Wellington do lado, depois ele trouxe a Rapioli, trouxe pra dentro o Nico Lopes, o time ficou mais agressivo. Você acabou de falar o que eu tô falando. Isso, mas eu não acho que foi uma decepção. Eu acho que foi. Não foi. Claro que foi uma decepção. É o estilo de jogo. Pelo placar. Gente, eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Que é uma decepção. Você pode gostar ou não do estilo de jogo do Internacional, mas esse é o estilo do Internacional em Copas. É o estilo do Internacional em Copas. O Inter jogou, venceu o jogo do Nacional, jogou fora de casa bem, jogou com o River Plate bem fora de casa. Com a mesma postura. Não foi a mesma postura. Sim. O Flamengo não deixou o Internacional jogar. Contra o River Plate teve o pênalti que o cara bateu pra fora em cima do laço. O Mulambo faz uma pergunta pra você. Bem já... Beijo, hoje tem muito de assunto. Não, virou uma grife isso. Pergunta ao Pipinho. Que pergunta? Eu quero ver tua resposta. Pra variar, você pode perguntar. Pra variar, você vai ofender, você vai xingar. Vai abalar. Você não vai ter resposta. Ele fala assim, eu tenho pena desse. Você não vai ter resposta. Eu tenho pena. Porque eu tô na televisão, você não tá. Vai deixar ele sem argumento ou não? Deixa eu ver. Arrebentou ele. Deixa eu ver. Ô, Benja, pergunta ao Pipinho se o Inter jogou contra o Flamengo como o Palmeiras jogou contra o Boca no passado. Jogou.
Contra o Palmeiras ano passado, você arrebentou o Palmeiras aqui. Por isso que eu falei que você destruiu o Palmeiras. Você falou aqui, chamou o Filipão de covarde, o Palmeiras de covarde, o jogo que valia, que era tudo uma porcaria. Não passou do meio campo, o Borja não pegou na bola. Agora ontem, olha, segundo tempo, foi uma trocação franca. Aí, responde nosso amigo. Foi mal pra caramba o Inter ontem, foi uma decepção pra mim. Claro que foi uma decepção. O Mano tem razão. Foi o jogo grande ontem que o Inter tinha que justamente quebrar o principal adversário do ano que ele teve e não jogou. Jogou pra. E vocês falam. Olha aqui. Ele jogou como jogou contra o Palmeiras. O Inter jogou contra o Boca. O Inter pegou o regulamento. É o estilo. É o estilo. O Inter pegou o regulamento e colocou aqui embaixo do braço. Tira o Pipo. O Inter pegou o regulamento e colocou aqui embaixo. O Pipo. Não, você não respondeu nada. Ô, Pipo, vou te falar como é que é. Arruma a camiseta aí, Pipo. Vou te falar como é que é. Pipo? Não, Pipinho. Eu que sou. O túnel do tempo. Pipinho. Posso responder? O que aconteceu com o Palmeiras ontem contra o Boca, Pipinho? O Palmeiras não pegou na bola. O Borja não passou da linha do meio campo. Time covarde, Filipão medroso. Esse time não joga nada. Só uma vergonha pro futebol. Jogar o que jogou esse time do Palmeiras é uma vergonha. Ô, Pipinho, o que aconteceu ontem? O Inter, qual foi o estilo de jogo do Inter ontem? O Inter teve até espaço ontem no primeiro tempo e teve um Guerreiro que ficou preso entre os zagueiros, mas no segundo tempo foi uma trocação franca. Ali, aquele negócio. O primeiro comentário meu no programa que falei com o Guerreiro em jogo grande. O Guerreiro, depois do gol do Corinthians contra o Chelsea, sumiu em jogo grande. Já começa por aí. São raríssimas aparições. A torcida do Flamengo não tem saudade nenhuma. Três caras marcando. O Gabriel ontem estava marcado e buscava o jogo, mesmo machucado, tinha mais atitude que ele. O Gabriel ontem mesmo machucado e marcado, buscava o jogo incessantemente em outros lados do jogo, do campo. Gente, vamos entender. O Inter o Palmeiras passou lá o jogador. O Rodrigo Caio pegou o Guerreiro e fez assim, ó. Você percebeu? Ele não responde. Ele não responde. O Inter jogou ontem contra o Flamengo igual o Palmeiras jogou contra o Boca. Como toda vez o Guerreiro recentemente, como toda vez o Guerreiro recentemente. Não é de uma pessoa, não. A pergunta do cara é... Vocês que falam que ele é o melhor centroavante da América do Sul. Eu continuo achando, amigo. Realmente. Eu não acho. Não é que o Inter perdeu. Ele está entre os melhores. Eu acho engraçado. Depois eu que sou resultadista. Não é porque o Inter perdeu ontem que eu vou mudar minha opinião. Pra mim o Guerreiro é o maior centroavante da América Latina. Pra mim não é. Mas eu não falei que pra você é. Pronto. Agora, a pergunta que você não vai responder... Acabei de falar que o time foi uma grande decepção ontem, não tá bom? Grande decepção do time que eu gosto de ver jogar. Vamos ouvir o Guerreiro, é brincadeira. Vai, deixa pra lá. Vamos ouvir o Guerreiro, dois pesos, duas medidas. Põe o nervosinho aí pra falar. Tá nervosinho. Falou um calminho. Falou o Rivotril. Estamos recebendo. Vamos, Dalai Lama. Vamos ouvir o Guerreiro. Bueno, agora é 2-0. A gente já virou está acostumado a jogar nesse tipo de jogos em casa, com rivais importantes, e vocês sabem como foi. Então agora tranquilidade, ajeitar bem, corrigir nossos erros de hoje, descansar bem e afrontar como a gente afronta sempre todos os jogos no Beira-Rio. A gente sabe da importância que é jogar aí, sabemos que somos muito fortes e agora descansar porque vem um jogo importante na nossa carreira. Tem o jogo na volta, mano. Tem o jogo na volta e vou te falar, Benja, o Inter ele não vai jogar toalha não, cara. Não, nem Esse time do Inter aí é encardido. Esse time do Inter aí é um time que tem que tomar muito cuidado. O Flamengo ele tem uma boa vantagem, isso é verdade. Não é boa, é excelente. Não, Quanto realmente. É que é? 60, 40? Sabe o que acontece? 70, tá todo mundo falando, mano. Tá todo mundo falando mas o seguinte. o Inter é enjoado em casa. Esse ataque do Flamengo dificilmente passa em branco. Se o Flamengo fizer um gol, o Internacional tem que fazer 4. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, por isso que eu falo. A vantagem é muito boa. A vantagem não é boa, é excelente. É muito boa. Agora, o Flamengo ele já tomou uma traulitada assim do próprio Atlético que tinha eliminado o Corinthians da mesma forma. O Corinthians vence em São Paulo por 2-0, abre o placar em Minas, aí, agora já era o Atlético vai ter que fazer 4, o Atlético fez 4 gols no Corinthians. E aí o Flamengo foi eliminado na fase seguinte. Com o Guerreiro fazendo gol. E aí o Corinthians, aí o Flamengo ele repete o mesmo feito. O próprio Flamengo perdeu por 2-0 pro Emelec. Chegou no Maracanã. Reverteu. Empatou, foi pros pênaltis. 2-2. Então, quer dizer, não tá perdido. Agora, que a vantagem
do Flamengo. Só que a qualidade do Flamengo em relação ao Emelec, a distância, a distância é grande. É grande. Você maltratar o Flamengo é uma coisa e você maltratar o Emelec é outra. Completamente outra. Não, e o time melhorou também, né? Olha, ontem... só um negócio aí com relação ainda ao Jorge Jesus, que eu acho que é importante a gente frisar também. Um jornalista português, ele tinha divulgado, senhor Mano, vocês chegaram a acompanhar? Tem aí na coletiva? A gente vai abordar daqui a pouco. Antes, o Ricardo Lai ontem deu um show lá no Maracanã. Ricardo Lai estava em todas. Esse é monstro. Esse é monstro mesmo. Ricardo Lai, olha quem ele pegou chegando ao Maraca. A torcida do Flamengo ontem foi a loucura com esse torcedor ilustre. Vamos ver, Lai. Dá mais saudade, porque o coração é rubro-negro. Mas enfim, veio aqui para prestigiar o Flamengo. E espero que a gente possa sair daqui com a vitória. O que tem achado do Gabigol? Caiu nas graças da torcida, até tem gente que lembra muito, o Adriano que fazia isso também. Não, mas é assim mesmo, o torcedor é assim mesmo, né? Na hora de cobrar tem que cobrar, na hora que der o amor, é amor. Mas isso aí faz parte do futebol. Mas é um grande jogador, com certeza hoje ele vai fazer de tudo para dar alegria pra gente. Gosta do estilo dele, assim, de jogar, de se comportar com a torcida? Claro, com certeza. Não tem como não se identificar com a torcida do Flamengo, né? É só se dedicar dentro de campo, nos treinamentos, que com certeza a torcida vai abraçar. Você deve ter escutado aí um áudio aí que o pessoal fez engraçado aí, Balotelli, Adriano, chegou a escutar? O que você acha do Balotelli? Balotelli, eu peguei o Balotelli praticamente no colo, né? Então não tenho o que falar. O pessoal inventa aquilo que tem que inventar. O importante são dois jogadores importantes. Mas enfim, que Deus abençoe na carreira dele e eu fico na minha caminhada. Boa, Ricardo Lai, mandou bem demais ontem. Ricardo Lai, esse aqui é repórter bom aí, está no momento certo, na hora certa, com o cara certo. Pegou o Adriano Imperador ontem, e o Adriano Imperador, na hora que entrou no Maraca, Paulo Lima, o Maracanã foi abaixo. É impressionante, a torcida que tá, o Imperador voltou. É impressionante como a torcida do Flamengo idolatra o Didi. E o detalhe importante é o seguinte, né? Ele não é marrento, né? Não, zero. Porque ele foi atendendo, foi respondendo, educada. Se às vezes é um cara que ele veio aqui na Fox? Você lembra? Você tava aqui? Se é um perna de pau, às vezes metido, fala assim, eu quero dar entrevista. Cara, para e fala, não custou nada. E é um depoimento que a gente está curtindo. Reverenciar esse cara é nosso dever. Por mais que ele tenha aí fora de campo ter feito alguma coisa que é da vida dele pessoal, mas dentro de campo, pelo amor de Deus, né? Tinha bola pra jogar ontem. No dia, né? Tinha. Gabigol ou o Adriano? O Adriano tá com 36, é isso? No dia que o Adriano... Em 2006 a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano e Kaká. Eu tô falando da pouco. No dia do Adriano, e eles conseguiram fazer e o técnico da seleção brasileira conseguiu fazer o Brasil não chegar à final, pelo menos a final. No dia que o Adriano Imperador gravou aqui com o Benja aqui, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, foi o que aconteceu aqui dentro da Fox. Isso que eu tava falando pra ele agora. E eu vou te falar, e o Adriano atende todo mundo com um sorriso, com educação, tira foto. Tinha uma multidão aqui. E tem um negócio, quando chega alguém de origem mais simples ainda, mais humilde, e fala que é lá da Vila Cruzeiro, ele abre um sorriso. Ele fica numa felicidade. O Adriano é impressionante, o carisma, a humildade do Imperador. Aí o Imperador, mano, gravou. Olha lá, a selfie dele lá, que ele postou no stories dele no Instagram. Olha a alegria do Imperador aí, vamos ver. Meu Deus, gente. O Imperador voltou, bacana demais. E o Lai tava numa noite tão inspirada ontem. O Lai tava igual o Bruno Henrique. Foram os dois nomes da noite. Sim. O Bruno Henrique e o Ricardo Lai. Aí o Lai fez uma pergunta de um assunto aí que o Mano vai falar daqui a pouco, que tava rodeando ontem as mídias sociais aí e tal. Vamos ver a pergunta do Ricardo Lai pro Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Vamos ver. Presidente, a imprensa portuguesa, não sei se o senhor já sabe dessa informação, noticiou que o Jorge Jesus não tem intenção de continuar no Flamengo depois do fim do ano por causa da violência no Rio de Janeiro. Que tipo de informação o senhor tem? Como é que o senhor recebe essa informação? Quais são os contatos, né, com o Mister?
Olha, isso para mim é uma grande novidade. Eu tenho tido contatos com ele constantes. Estamos até marcando para jantarmos juntos aí na próxima terça-feira. Acabamos de conversar ali no vestiário. Não tenho notícia nenhuma disso. Acho que, pelo contrário, tudo que ele fala do Flamengo é positivo, da forma com que ele foi recebido aqui no Brasil, do apoio que ele tem sentido da torcida do Flamengo. Eu acho que ele está muito feliz e motivado com o trabalho que ele está realizando aqui. Olha, eu fui perguntar para umas pessoas hoje e a informação que eu tive é que não tem absolutamente nada. Gente, o Jorge Jesus... Você viu o que ele falou sobre isso? O Jorge Jesus não podia ficar preocupado com a violência no Rio, porque o Jorge Jesus, quando aceitou o convite, é óbvio que ele sabia para onde ele está vindo, que o Rio de Janeiro tem os seus problemas, né? Se ele teria uma vida curta aqui, se ele já tivesse, ele não teria alugado um apartamento, ele estaria morando num hotel. E eu perguntei para umas pessoas do Flamengo, as pessoas falaram assim, olha, aqui pro Flamengo não chegou absolutamente nada, que Jorge Jesus está feliz, muito feliz com o Flamengo, com a cidade do Rio de Janeiro. Essa é a informação que eu tive. Mas nós temos uma fala dele sobre isso. Na coletiva ele respondeu. Ele respondeu, Jorge Jesus. Então, vamos, eu não vi esse trecho. A produção está separando esse trecho. Então, para mim é uma novidade. Não, é a melhor coisa. Ele falou assim. Melhor é eu ele não vou falar o que ele falando a respeito. Vocês vão ouvir. Mas ele rebate isso. Ele põe um ponto final nessa história. Entendeu? Isso foi uma notícia que saiu, segundo o Lai, por um jornalista numa televisão de Portugal que nem o Paulo Vinícius Coelho conhecia. Ele falou ontem, a gente estava fazendo o programa depois do jogo. SIC Notícias chama. SIC Notícias é um canal famoso de Portugal. É a TV de Portugal. E o jornalista é o Rui Santos. Rui Santos. Ele deu essas informações. Então, ele passou essa informação. Não dá para desmerecer também, né? Não. A gente pode até achar que o contrato dele com o Flamengo, ele fala o jornalista Sormani, ele alega, ele fala, o Flamengo irá procurá-lo para uma renovação de contrato. Isso é verdade. Falou, isso acontecerá em breve, porém, ele não terá uma resposta positiva do Jorge Jesus. Então, o contrato do Jorge Jesus vai até o meio do ano que vem. Português. Se ele vai renovar ou não, aí é uma outra história. Então, ninguém sabe que é em julho do ano que vem. Veja, o próprio jornalista português, ele alega na fala dele que o Jorge Jesus ele retorna para Portugal para passar o Natal não volta. E ele não voltaria ao Rio de Janeiro. Essa é a informação que o cara deu. Então, o que eu perguntei para umas pessoas hoje, falaram que para mim que não existe, é zero a possibilidade. Mas vamos ouvir então o Jorge Jesus falando a respeito disso aí na coletiva de ontem. Vamos ver. Sim, nestas competições Libertadores e Champions, né? Foi isso que eu na primeira intervenção falei e elogiei a equipa. Hoje fomos uma equipa muito experiente. Tu, para jogares numa Libertadores, numa competição que é mata-mata, como vocês dizem, tu não podes entrar em stress. E a equipa hoje do Flamengo nunca entrou em stress. Foi uma equipa sempre muito sólida no ponto de vista defensivo. Foi sempre uma equipa que sempre teve a bola, soube criar os seus momentos para criar as situações de finalização, até o momento que fez 2 golos e como eu disse, podia ter feito o terceiro. Estamos a crescer de jogo para jogo. Os jogadores cada vez mais têm a consciência daquilo que nós tentamos passar no jogo, aquilo que treinamos durante a semana. Ele crava que você não vai renovar com o Flamengo e que sua passagem pelo Flamengo dura somente nesse ano por causa da questão da violência. Se você quiser, eu li exatamente o que ele falou aqui. Eu queria saber se essa notícia chegou até você, se procede ou não. Até agora eu não tive conhecimento de nada. Não vou comentar uma coisa que não fui eu que falei. Tu estás-me a dizer que foi em Portugal um jornalista, portanto não vou comentar coisas que não... Eu a falar é uma coisa, sou responsável pelo aquilo que digo. Outros a falar e daquilo que pode acontecer comigo, não comento. Tá aí, a pergunta foi feita pelo Brandon, do nosso site, do foxsports.com.br, e o Jesus falou, e repito também, a informação que eu... Gente, ele acabou de alugar um apartamento. Se ele que não quisesse ficar no Rio de Janeiro, ele morava num hotel. Não, e outra bem já. Entendeu? E a informação que eu tenho é essa, que ele adora o Rio de Janeiro. Ele foi super bem recebido. Eu queria até falar em relação a isso, que fala muito da violência, etc e tal. Primeiro que as grandes capitais do Brasil, todas elas têm problemas com violência. Já começa por aí. Eu acho que se exagera muito o que se fala aqui no Rio de Janeiro,
porque muita gente tem uma visão distorcida da cidade. Todas as capitais do Brasil, todas as grandes, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, até cidades como Campinas, tem problemas grandes com violência, não é só o Rio. Segundo, eu estou aqui há 2 anos e meio. Graças a Deus, até por morar próximo aqui, onde nós trabalhamos, eu não tive nenhum problema. Então, eu só tenho coisas legais a falar do Rio de Janeiro em relação a isso. A região onde nós estamos aqui, que é a região da Barra, da Zona Oeste, é uma região boa. É uma região em que o índice de violência em relação às regiões mais periféricas do Rio de Janeiro, ela é menor. Né? E isso não é no Rio de Janeiro. Em qualquer cidade, a região periférica, ela causa mais problemas. Então o Jorge Jesus hoje, ele mora numa região aqui no Rio de Janeiro em que ele tem um contato menor. Recebendo o prefeito do Rio. Não. É o assessor isso. Assessor imprensa com áreas de menos risco. É o assessor. Com áreas em que a violência é maior. Não, o Paulo Lima pode falar melhor do que eu. Não precisa falar nada, ele já falou que não tem nada. Não, eu só tô dizendo que assim... Eu tô analisando uma coisa que... As pessoas... Eu só tô explicando porque muita gente de fora tem essa visão e não é bem assim. O Jorge Jesus mora bem aqui, ele está bem localizado, ele mora num lugar que é seguro, ele tem um clube que é próximo, ele tem uma estrutura, então não seria pela violência que ele deixaria o Rio de Janeiro. Pode acontecer de qualquer lugar da gente andar aqui, se assaltar, pode. Assim, cara, isso a gente não sabe. Olha, isso a gente não sabe. Mas por falar em violência, o couro comeu ontem na torcida do Inter, hein, Pascoal? Bom, a polícia, os caras foram recebidos, os bancos sendo atirados contra